Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Nós vamos esperar o restante dos colegas entrarem, né? Estou vendo aqui a Antônia, Delvanir, né? É isso? Isso. Tá. Uhum. Só vamos esperar só um pouquinho mais. Acho que vocês são em 9, é isso? Ai, professora, eu não sei, Não porque sabe? tem algumas pessoas que, que eu acho que já fizeram essa matéria, não sei dizer ao certo, Sei. mas eu Uhum. acho que sim. Até onde eu acompanhei, né, lá são. Aham. Tá. Deixa eu só. O áudio tá bom? Como é que tá? Vocês estão conseguindo visualizar alguma coisa? Deixa eu só. Sim, Tá? Só um pouquinho. Deixa eu só aqui. Só me antecipar nas desculpas aí. Eu estou em viagem ainda, estou em Brasília, mas vamos tentar, assim, eu estou até aqui, assim, no apartamento da minha filha, mas eu acho que vai dar certo, porque tá um pouco da família aí, mas acho que vai dar certo da gente fazer nossa aulinha. Tomara que dê tudo certo. vai. Bom, Mas está muito difícil, professora, essas aulas essas online. aulas remotas, né? Muito, muito, muito. Sabe que eu também tenho outras disciplinas, sabe? Com outras turmas, né? E os alunos Uhum. têm reclamado realmente disso. Vocês estão com a câmera, assim, de vocês está desativada, né? Porque eu sei. Tá, Tá? ativei a minha. Ativa aí só. Quer... Quero ver a carinha de vocês, vamos se conhecer, né? Ah, tá. Espera aí, só um pouquinho. Ativei a minha aqui. Tá. Será que os colegas... Deixa eu só pegar o celular para ver se o pessoal vai... Ah, tá. Agora eu já consegui ver. Antônia. Tudo bem, Antônia? Tá conseguindo me ver também? A Dalvanir, né? Eu. É. Só estou vendo sua tela. Só? Mas não é possível. Não estou lhe vendo. Só um pouquinho. Vamos tentar ajeitar. Só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Captura de tela. Eu também, tu sabe que os professores também têm apanhado um pouco. E eu, assim, para falar a verdade, eu gosto mais do Zoom, do Meet do que o do Zoom, sabe? Eu não gosto muito desse aplicativo. É porque o Zoom ele acaba com E o 40 tempo, né? Muito a hora, rápido, né? 40. É. Deixa eu só admitir aqui, está entrando mais um colega. Deixa eu só ver aqui, só um instante. Deixa eu só ver por que a minha câmera não está aparecendo, tá? Tá. Só um Você está instante. me vendo? Eu tô vendo você sim. Deixa eu só ver o que Ah, aconteceu com a minha câmera que está desativada. Só um pouquinho. Vamos só ver aqui, até a gente testar. Aí vocês estão tendo outras disciplinas também, né? esse mês eu só tenho essa.
que a de docência eu já fiz. Uhum. Deixa eu ver. Mas eu vou procurar saber por que da pós não está tendo aula presencial, porque As outras já estão. sim, as da graduação já estão tendo aula, os alunos da graduação. Só nós da pós que não estamos. Pois Ainda estamos no. Ainda estamos no remoto. Eu não entendi por quê. Apareceu alguma imagem ou não? A sua tela do computador. Eu estou vendo a importância da afetividade na organização funcional do Tá. cérebro. Uhum. É que é o primeiro slide, né? Mas, gente, por que não aparece aqui a sua tela? câmera está parecendo que está desligada. Tá? Tá. Uai, e a minha também. Deixa eu só ver aqui. Mas eu não entendi, porque você está me vendo? Pois é, eu vejo, ó. Vi a Antônia. Oi, Antônia. A câmera da Antônia está dando. Ah, agora fechou. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um pouquinho. Daniel, tu sabe esse Zoom, como é que a gente faz para aparecer para ele? Olha aqui que eu te vejo. Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Que vocês só estão vendo o slide, né? Deixa eu só ver aqui. Para aparecer a câmera. Não, mas se tu tá aparecendo o slide, tu não vai aparecer. Ou é tu ou é os slides. Tu tá apresentando slide, daí tu não aparece, tu só fala. Mas não tem outra forma. Tem não. Mostrar. Tem um outro jeito. Peraí. Deixa eu ver aqui. Online. Pera. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Não aparece ainda, né, Dalvanir? Não. Eu vi num cantinho aqui só. É porque eu faço Capturação pelo de Google tela. Meet. O Meet é bem melhor. Porque no meu, quando tá apresentando slide, não aparece o professor. Ó, seu compartimento de tela está pausado. Pode ter ficado meio mais à tarde de ter caído, né? Ela não tá te vendo? Não. Então interrompe o compartilhamento. Só um pouquinho, só vou estar ajustando aqui. É aqui, ó. Espera um pouquinho. Capturamento de tela. Tá ligado aqui, ó. Eu estou vendo só a Marina. Ah, então tá o meu eu consegui, então. É. Também tô vendo aqui. Boa noite, meu povo! A Simone, Maíra, boa noite. A professora não está conseguindo entrar, não, é? Não, Ela pessoal, tá- eu tô aqui, só tô tentando compartilhar, que eu tô num outro computador. Eu tô em viagem e eu não tô conseguindo aparecer para vocês. Queria conhecer vocês, né? Que é uma turma nova. E como eu tô em viagem, eu tô num outro computador aqui. Sabe? Quer chamar Aqui. Parece que a sua câmera está desligada. Tá. Agora nós já vamos conseguir, mas vamos falando, vamos falando enquanto isso. Eu vou ver se alguém consegue aqui me ajudar, mas vamos conversando enquanto isso. Tá, a gente está vendo a tela. A tela dos slides, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria ligar o vídeo. Ah, achei, Tânia, aqui, ó. Achei. É aqui, ó. Iniciar vídeo. Mas como que fala? Aí, Agora eu vi. Espera aí. Sumiu. abriu a tela, viu? Apareceu? Não, agora Abriu. não. Apareceu você ali, eu vi. Iniciar. Ah, tá. Apareceu, agora eu vi. Agora deu certo. Tudo Deu. bem com vocês? Tudo bem.
Que prazer, pessoal, estar com vocês aqui, então, né? Meu nome é Márcia. Primeiro, pedir desculpa, assim, por esses, né? Esses probleminhas. A aula era para ter sido sábado, mas eu em viagem, eu já estava com essa viagem programada, daí surgiu essa aula com vocês. Então, milhões de desculpas, né? Primeiro. E eu tô assim, não tô nem na minha casa, a gente na casa, assim, às vezes de filho, tem umas intercorrências, então se ouvirem alguns ruídos, não reparem, tá? Mas vamos tentar focar na nossa aula, tá bom? Tá bom, sem problema. Então tá. Mas que bacana, né? Tá aqui com vocês nessa disciplina aí para falar um pouquinho. Eu sou psicóloga, sou pedagoga também, e eu venho vindo já na ITOP, numas outras disciplinas também. E fiquei bem feliz, embora essa carga horária dessa disciplina seja bem curta, né? Eu vou estar pouco tempo com vocês. E para falar desse tema, pessoal, ele é muito abrangente, porque quando a gente fala aí de afetividade, e cita aí alguns autores que são bem importantes, por exemplo, Henri Vallon, né? Que ele é o pai aí, né? Vallon é o pai, é o nosso papa aí, quando a gente fala de afetividade, né? Então, assim, tem outros bem importantes que vocês já devem ter visto em outras disciplinas aí, como Piaget, Vygotsky, né? Mas Vallon, ele é assim, ele que na verdade deu aquela importância nesse fator afetividade que é aí dentro do processo de aprendizagem, né? Então, eu estou vendo aí a Marina Lázara, né? Uhum. Tudo bem? A Simone, a Dalvanir e a Maíra, é? É isso? Então, Isso, Maíra. tá. Então, está faltando, se não me engano, essa turma de vocês eram 9 pessoas. Então, nós temos aí, tem 4, deve estar faltando algumas pessoas ainda. Mas essa aula, ela vai ficar disponibilizada depois, ela fica gravada lá no portal de vocês, tá? Tá bom? Ela fica gravadinha. Ok. Pessoal, então, para falar aí um pouquinho de afetividade, a gente precisa, assim, diferenciar, às vezes, o que é amor de afetividade, né? Então, a afetividade é quando a gente tem afeto, quando a gente tem um carinho, quando a gente quer bem alguém, quando a gente quer que a pessoa esteja bem, né? A afetividade é isso, é ter um carinho por alguém, é querer que a pessoa esteja bem, é diferente de amor, né? Assim, são sentimentos bem diferentes. Então, a gente precisa diferenciar, em primeiro ponto, isso, né? E a afetividade, ela é muito importante nas relações humanas, por quê? Porque, principalmente aí no processo de desenvolvimento cognitivo, né? Vocês nessa pós-graduação, onde o principal fator na psicopedagogia, a gente fala muito, é essa questão da afetividade. Ela precisa estar presente hoje dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Ela é um fator imprescindível. E já trazendo para vocês algo bem novo, eu estava hoje pesquisando, nós temos um grande desafio, que é agora, né, a gente está vivendo uma época difícil, que é essa da pandemia, essa da pós-pandemia, que a gente vai sofrer um bocado ainda, né? Por que a gente vai sofrer? Quando a gente fala de afetividade, a gente fala do querer bem, né? De estar em paz, de ter um carinho pelas pessoas, enfim. E como nós estamos nessa pandemia, a gente tem um fator dificultoso que é o quê? Nós estamos mais tempo com as pessoas, não é isso? Da nossa família? Estamos em casa, alguns, a maioria, estão fazendo trabalho remoto. Então, assim, o que eu tenho recebido de demandas psicológicas, ultimamente, em virtude do quê? Como os casais têm ficado mais juntos, os pais têm ficado mais em casa, a gente tem percebido realmente o que é a convivência, o que é estar juntos, né? Porque até então a maioria trabalha, só se encontra à noite, se encontra no horário do almoço.
E isso tem sido fatores assim bem complexos para muitas relações. E por quê? Porque, na verdade, existe aí a questão da tolerância, né? Todo mundo sabe disso. Então, a gente tem convivido mais com as pessoas, mais com os filhos, mais com os nossos... quem tem esposo, namorados, enfim, a gente tem estado mais juntos. E com isso surge o fator tolerância, né? Nós temos aí um desafio para 2021. Para 2021, olhem só, pessoal, isso é bem novo que eu vou falar para vocês. Para 2021, a gente tem um grande desafio dentro da área da educação. Qual é? É uma palavrinha que a gente diz, a gente fala, ela é até difícil de às vezes pronunciar. O nosso desafio para 2021 é o fator multietnicidade. Multietnicidade. O que é essa palavra, né? É uma palavra que ela vai entrar bem na nossa vida, porque é um desafio da educação aí para 2021, porque ela diz respeito à convivência, à pluralidade, à democracia. E como a gente não sabe o que vai acontecer, se as aulas vão realmente voltar, se vai continuar essas aulas remotas. E essa multietnicidade, o que ela é? Ela é a existência de várias etnias no mesmo local. É o que acontece onde? Aonde a gente vê essa multietnicidade? Na escola. Lá na escola, a gente tem várias raças, várias etnias juntas, não é verdade? Sim ou não? A gente tem várias etnias juntas, tá? Isso. Então, o que acontece com isso? As relações, às vezes, elas ficam truncadas. Todo relacionamento humano, ele envolve, às vezes, a questão da tolerância. Por quê? Porque a tolerância, todas as pessoas são diferentes, o ser humano ele é diferente um do outro, tá? E quando a gente fala de diferenças individuais, a gente entra o fator afetividade. Eu não sei se com vocês já aconteceu, mas existem pessoas que a gente olha para ela e às vezes a gente já não simpatiza, tá? É aquela pessoa que às vezes a gente convive, às vezes na escola, lá na ITOP, você já deve ter passado por isso, no trabalho de vocês, um vizinho, alguém, e às vezes a gente não simpatiza com essa pessoa. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Peraí, professora. Está se ajeitando, né? Então, pessoal, esse fator das relações interpessoais é desafio para todo mundo, principalmente nessa pandemia. E quando a gente fala da importância da afetividade dentro do processo de desenvolvimento de aprendizagem humana, não tem como desvincular isso, tá? Vocês aí que estão nessa pós de psicopedagogia, não tem como a gente desvincular a afetividade da construção de aprendizagem. É como se fosse uma estrada, um caminho, e nós estamos com a afetividade e a aprendizagem lado a lado. Não tem como deixar isso separado, tá? Então, podem ver que hoje o foco o quê? O foco hoje desse século 2020 está na humanização, tá? Humanização é o quê? É a preocupação com o outro, é usar da empatia, a gente está preocupado. E nós que somos professores, eu falo porque eu sou pedagoga e psicóloga também, a gente sempre, eu tenho certeza que quem trabalha na educação já também tem esse perfil de professor. Né? A gente tem esse esse costume, já tem isso incorporado de chegar na nossa sala, eu faço isso muito e já digo, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Como é que foi a semana? Então, a preocupação a gente precisa ter com o outro.
Porque Vallon, aí Henri Vallon, ele fala muito isso, que o ser humano, para ele se desenvolver, existem 3 fatores. Quais são? O psicológico, que é o emocional, que envolve aí a afetividade. O biológico, que é o físico, o motor. E qual que é o outro? O social. As relações pessoais. Tá? Eu não posso desvincular isso do fator aprendizagem. A aprendizagem, a pessoa só se desenvolve conseguindo lidar com essas questões, que é o psicológico, o emocional, que é o fator afetividade, o biológico, que entra o aspecto motor, e também a questão social. Então, a gente fala muito hoje no ser humano, no indivíduo psicossocial, que é o psicológico e o social atrelado. Só que hoje a gente tem um outro fator que entrou aí. Eu sempre falo em 5 bolas, eu acho muito bacana isso. Foi até num livro, uma vez que eu li, onde fala de 5 bolas que a gente precisa lidar, saber lidar na nossa vida. São 5 áreas. 5 áreas que eu tenho que cuidar na minha vida, tá? Vamos lá. Família, são 5. Família, saúde, trabalho, amigos e espiritualidade. São essas 5 áreas. Eu tenho que saber lidar com elas e ter tempo na minha vida para essas 5 áreas. Não esquecem disso. Família, saúde, trabalho, vida, os amigos, a vida social e o que era a outra? Espiritualidade. Espiritualidade. Tá? Então, assim, os artigos os últimos artigos que falam do ser humano envolvem o fator espiritualidade. Por quê? Porque a gente precisa, a ciência anteriormente, ela era contra a espiritualidade, contra a religião. Eram fatores bem distintos. E hoje eles estão intercalados. Depoimentos, artigos científicos aí de médicos, eles relatam bem desse fator. Então, a gente tem o ser humano bio, psico, social, espiritual. Olha o tanto que aumentou. Um ser humano bio, psico, social, espiritual. É um ser humano que ele precisa estar sabendo lidar com todas essas áreas da vida. Só que aí a gente tem que ter cuidado para não focar só numa área, né? Que tem gente que vive muito do trabalho e deixa as outras áreas de lado. Tem gente que vive muito da espiritualidade, vive na igreja e esquece das outras coisas. Tem gente que vive muito focado, só vive para a família e esquece das outras coisas. Estão entendendo o que eu quero dizer? A gente precisa separar e conseguir administrar tudo isso na nossa vida. Porque antigamente o ser humano, ele ia no médico com um problema, e hoje também, às vezes ele vai no médico com um problema, com uma dor física, e o médico faz um monte de exame nele e vê que ele não tem nada. Aí ele encaminha para quem? Para o psicólogo. Por quê? Porque uma dor que ele tenha, a gente fala que são as dores da alma, né? Que é às vezes um luto, uma perda que essa pessoa teve, uma decepção, algo assim que um sofrimento, um tipo de sofrimento. Se essa pessoa, ela tá com um sofrimento e ela não consegue lidar com isso vai se transformar numa dor física, tá? Numa dor física, por exemplo, às vezes vou pegar aqui um exemplo, uma dor de garganta. A dor de garganta, por isso que a gente que é psicólogo, a gente fala muito em doenças psicomáticas, que é o quê? É a doença da alma, é uma dor, é um sofrimento que eu tenho, mas que ele se transformou numa dor e ela somatizou.
eu transformei, eu não, né? Que a gente não faz isso, mas o próprio corpo, ele reage, o físico, ele reage porque as tuas emoções não estão bem. Aí, se você não estiver bem emocionalmente, o teu corpo ele vai somatizar em alguma dor. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma dor de garganta, às vezes, não é uma infecção de garganta. Às vezes, uma dor de garganta é aquilo que você engoliu e que você não conseguiu falar, tá? É aquilo que você teve vontade de dizer, de botar para fora, de explodir e não conseguiu. Aí você engole, deixa quieto, não fala e fica com esse sofrimento. E ele se manifesta às vezes numa dor de garganta. Por quê? Porque você engoliu algo e você não botou para fora. Tu não falou dos teus sentimentos. Então, a gente vai falar da importância da afetividade dentro do processo de aprendizagem, mas eu não tinha como deixar de falar e introduzir a afetividade para nós também, para nós que somos professores. Porque antes de ser professor, a gente é um ser humano, né? É uma pessoa que tem os nossos sofrimentos, que tem os nossos problemas, que tem as nossas dores, né? Então, a gente não pode esquecer da gente também, tá bom? Então, assim, vocês, como docentes, como psicopedagogos, vocês precisam primeiro entender como que está essa criança, esse adolescente, o todo dele. O que ele traz? O que ele está trazendo? Qual é a leitura que você consegue fazer dessa criança? Porque às vezes a mãe, ela está muito preocupada, não, deixa eu ir levar ali numa psicopedagoga, né? Alguém que é especialista, meu filho está com problema de aprendizagem, ele não aprende, não sei o que lá, ele tem dificuldade aqui ou ali, numa área específica. Mas tentam entender o todo dessa criança, tá? Que lugar que é que ela vive? Onde ela mora? Com quem ela mora? O que ela faz? Como é a rotina dela? Tá? Tentam entender primeiro, assim, as dimensões, para poder ajudar essa criança no aspecto aprendizagem que está ligado ao cognitivo. Só que o cognitivo, ele não anda sozinho. Ele não vai se desenvolver sozinho, tá? O cognitivo, tudo que a gente aprende, que a gente guarda, que a gente internaliza, que a gente absorve, ele está ligado a outros fatores também. Ao emocional, ao biológico, às outras áreas que eu já citei para vocês, tá? Então, sempre façam essa leitura dessa criança, desse adolescente que vocês forem trabalhar, mas ela num todo, tá? Ah, não, você vai trabalhar só a matemática. A criança tem um problema de lógico-matemático, vamos supor, né? Você vai trabalhar a matemática com jogos, com isso, com aquilo, para desenvolver o fator de raciocínio lógico. O que tem por trás de tudo isso, tá? Então, a gente precisa entender primeiro tudo isso, tá certo? Tá tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Alguma pergunta? Tranquilo. Alguma perguntinha até aqui? Não, pergunta até aqui não. Ah, tá Eu bom. não. O restante, tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Tranquilo, professora. Tranquilo? Beleza. Vocês já se conheciam, vocês aí que estão na aula? Sim. Já. Professora. Oi. Oi, Mayra. Professora? Sim. Uai, você já deu aula pra gente, você não lembra, não? Gente, Eu também tô lembrando. pois é. Eu tô me lembrando. É verdade. Eu tô me lembrando. Foi a primeira Eu acho que era na instituição, era na clínica, alguma coisa assim. No começo. Eu tô me lembrando. Nossa, que bom revê-lo. Ah, que bom estar com vocês. Tava com saudade, né? Pois é, que bacana. Você sumiu da gente. Nada. Logo depois veio a pandemia, acho que foi por isso que daí a gente se afastou um pouco, né? Verdade. A senhora estava escrito errado. Tava o quê? Estava escrito errado, estava escrito Maria Padilha. Ah, mas não é possível. Lá na Professora, Ah, você falou aí com relação a gente tem que se preocupar com o processo de ensino-aprendizagem desse aluno nosso que está aqui
nessa situação agora. Eu tenho um aluno que ele não faz atividades em casa. E aí eu estou muito preocupada com ele, porque, assim, isso quando as aulas são presenciais, né? E eu estou muito preocupada com ele, porque nesse processo agora, que as aulas remotas, ele tem que fazer tudo em casa. Como que ele está, né? A minha grande preocupação está sendo essa. Como ele está aprendendo? Que uma coisa é ele fazer as atividades. A outra coisa é ele aprender. E aí eu estou pedindo para essas aulas voltarem logo, porque eu fico muito preocupada com eles. Claro que tem as medidas de sanitárias, né? De saúde, lógico, tomando todos os cuidados. E tu não consegue fazer aí uma aulinha online com eles para saber como eles estão? Não, a gente tem aula online, né? A gente tem, mas a questão é entre ele fazer as atividades, a dificuldade dele em fazer as atividades que são da casa. E quem que acompanhava essa criança antes? A mãe? Só que ele já toma uma medicação, né? Já tomava uma medicação, mas ele tem resistência muito, muito grande em estudar em casa. E agora, nesse novo cenário, eu fico muito preocupada como ele está se desenvolvendo. Entendi. Né? Em termos de aprendizagem mesmo, não de fazer as atividades, mas em termos de aprendizagem. Porque para fazer as atividades, a mãe pode ajudar, o pai pode ajudar, o irmão mais velho pode ajudar. Mas e ele, né? O pensamento, ele mesmo, como é que ele está? Ele não deve estar aprendendo. Eu entendo essa tua preocupação. E a preocupação não é só tua, Elvanir, é a preocupação de todos os professores. Porque como que essas crianças, no geral, estão aprendendo, né? Olha a dificuldade que tem, né? Não é? Pessoal, desliga o áudio aí, deixa só o áudio ligado quando vocês forem falar, porque senão atrapalha bastante. Tá? Isso, joia. Deixa só ligado quando forem fazer um questionamento, alguma coisa. Então, assim, essa preocupação é de todo mundo, de todos os educadores, entendeu, Delvanir? É de todo mundo. Pode ficar tranquila que isso é de todo mundo, tá assim, todo mundo apavorado com toda essa situação, né? E é a gente torcer para que essa vacina chegue logo e que tudo comece a voltar ao normal. Tá certo? Pessoal, bom, vamos continuando então. Veja bem, então assim, o tema da nossa aula, na verdade, que eu preparei hoje para vocês, tá aí os slides, depois eu vou disponibilizar para vocês os slides e essa aula também vai ficar gravada. A gente deve ter pouco tempo aí, restante, nós temos aí 7 minutos de aula, né? É porque nesse primeiro processo, o Zoom, ele só consegue gravar 40 minutos, tá? Então, a gente vai ficar 40 minutos agora, tem 6 minutos e pouco. Quando cair, eu vou dar uma atividade antes de cair para vocês, e a gente retoma depois, uns 15 minutos depois, com a nossa aula normal, que daí eu tenho que abrir outra sala, tá? Entenderam, né? Que ele não fica contínuo esse aplicativo. Eu não gosto do Zoom só por causa disso. Mas daí vocês entram de novo, tá bom? Então, aí a importância da afetividade aí dentro da organização do cérebro para a construção dessa aprendizagem humana, né? Vocês estão visualizando aí, né, o slide? Sim? Deixa eu só ver se eu consigo passar ele aqui para frente agora, só um instante. Eu também estou apanhando. Olha só, então a gente tem aí a afetividade, né, que a gente falou um pouquinho aí dessas relações. A pessoa, para Vallon aí, a gente só consegue, na verdade, desenvolver essa afetividade se a gente tem, então, o afetivo, o motor e o cognitivo aí lado a lado, tá? Senão,
o processo de aprendizagem ele não desenvolve. Dentro do dicionário aí, Aurélio, o que na verdade como que está definido aí a afetividade? Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob forma de emoções, sentimentos, paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou de prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou de desagrado, de alegria ou de tristeza. Já anotem aí, antes de cair a nossa conexão, o que vocês vão buscar aí e trazer para mim. Eu vou dar um prazinho para vocês aí de uns 15 minutinhos, o que vocês vão buscar. Estão com papel e caneta aí, né? Então, nós estamos falando de afetividade e falando do nosso autor clássico, né, que é Vallon, Henri Vallon. É ele que, na verdade, trouxe toda essa importância da afetividade no processo cognitivo. Então, ele desenvolveu alguns processos dentro do fator afetividade. Na verdade, são alguns estágios. Vocês vão buscar esses estágios. Vocês estão em quantos aí? 4? 4 pessoas? Vocês vão dividir, tá? Vamos colocar aqui, a Sandra pode ficar com o primeiro estágio, tá, Sandra? Primeiro estágio de Henri Vallon, de desenvolvimento, tá? Tu vai falar um pouquinho sobre o primeiro estágio e eu vou te ajudar. O primeiro estágio de desenvolvimento de Henri Vallon. Só tu pesquisar aí rapidinho tu acha, tá? Vamos colocar o segundo estágio. Sim. Professor. Simone, tu pode ficar com o 2, tá, Simone? Ei, professora, repete aí para mim o primeiro, por favor, que eu esqueci. Desenvolvimento de quê? É o desenvolvimento de Henri Vallon, que é o autor. Ele criou estágios. Daí tu vai colocar lá, só tu colocar assim no Google. Estágios de desenvolvimento de Henri Vallon. Tem vários estágios. Tu vai falar do primeiro estágio, que é do 1 aninho aos 3. Entendeu? Do 1 aos 3. Entendi. Só isso. Tu fala, eu vou complementar a tua fala. Tá? Entendi, tranquilo, obrigada. Tá. A Simone vai falar sobre o segundo estágio, Simone. O segundo estágio de Henri Vallon. Aí tu vai colocar lá, Simone. Estágio de desenvolvimento de Henri Vallon. É o segundo. Se não me engano aí, Simone, ele vai ser... O da Sandra é do 1 aos 3, o da Simone deve ser do 5 aos 7, mais ou menos, tá? O da Simone. E aí vamos colocar o da Maíra. Maíra, tu fica com o terceiro estágio. Maíra, tá? Tu vai pesquisar aí, vai cair a nossa conexão, tem 2 minutos, tu vai pesquisar o terceiro estágio de Henri Vallon. Que deve ser aí, Maíra, 7, 8, 9, deve ser dos 7 aos 10, mais ou menos, tá? Esse estágio aí, tu vai falar um pouquinho, eu vou ir complementando a fala de vocês, tá? Quem mais que tá aí? Tem mais alguém? Dalvanir. Dalvanir, é que eu não tô vendo, a tua câmera tá desligada. É porque tá descarregando, eu dei uma viradinha do celular. Dalvanir, tu fica com o quarto estágio. O quarto estágio de Henri Vallon. Tá? Ok. Como são mais estágios, nós só estamos em 4. Vocês não tem mais alguém? Tem a Antônia, a Marina. Cadê elas? Edil, Antônia e Ana. Eu não tô vendo. Uai! Vocês estão vendo elas aí? Sim. Estão aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, a Antônia fica... Deixa eu ver, eu dividi vocês 4. Antônia? Sim? Tu fica com o quinto estágio. Tá. De Henri Vallon. Tu vai pesquisar lá. Henri Vallon, quinto estágio. De desenvolvimento. Tá bom. Quem mais que tá?
A Edilza, Edilza, tudo bom? da Marina. Edilza, então tu fica, ó, são 8 estágios, tu fica então com o 6º, né? Eu estou dividindo aqui na tora. Tu fica com o 6º estágio, tá bem? E eu vou ficar com o 7º, é? Como é o nome?